Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nesse mês da família, estamos falando a respeito das visitas que Jesus fez em algumas casas e estamos aprendendo algumas lições preciosas de como nós devemos tratar Jesus quando ele entra na nossa casa, quando ele entra em nossa vida. Hoje nós vamos visitar a casa de Simão. Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50 nos falam a respeito de Jesus visitando a casa de Simão. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse realmente um profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher e o que ela está fazendo tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga-me, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão responde: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixa de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoou, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Ao que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vai em paz. Aqui nós temos aquele que muito amou. Alguns dirão que ela não é digna de estar na sua presença. Muitos falarão que suas vestes são inadequadas para estar diante dele. E outros perguntarão: como essa mulher conseguiu entrar aqui? Muitos irão julgá-la. Todos lhe darão as costas. Os homens que conhecem a Jesus, aqueles que dizem ser como eles, estes negam consolo e abrigo. Amigos de Cristo e os seguidores da verdade, cheios de conhecimento, são estes que agiram com indiferença. Ela não se importava com a opinião de ninguém. Já estava acostumada com os olhares carregados de desprezo e com os conceitos sobre quem ela era e como ela agia. Ela não estava naquele jantar por causa das pessoas. Ela estava ali por causa dele. O coração desta moça estava cheio de feridas, tinha um passado tenebroso e estava aos pés do único que não a julgaria. Ela não tinha nada a oferecer, tinha apenas cacos de uma vida escura. Possuía um coração fraco, mas desesperado por salvação. Aquela jovem que era rejeitada pela sociedade, a pecadora para muitos, essa reconhece que Jesus era o único que podia curar a sua alma. Ela sabia que ele era o único que não a culparia. Não tinha muito a oferecer a ele. Possuía apenas lágrimas e seus cabelos, mas isso foi o suficiente para o Salvador.
Prostrada diante de Cristo, aquela moça lavou os pés de Jesus, secou com seus cabelos. Tudo o que tinha era pouco para todos naquela sala, mas para Jesus era o suficiente. O anfitrião da noite critica a postura de Cristo, mas Jesus não estava preocupado com aquele homem. Sua atenção estava fixa naquela jovem que à sua frente. Seus olhos estavam atentos para aquela que entregou tudo aquilo que tinha. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: "Está vendo esta mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei na sua casa, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés." Muitas vezes, nós somos como aquele anfitrião desta festa que recebe Jesus em sua casa, mas que não o cumprimenta e nem o trata com a devida honra. Somos como Simão, que estava mais ocupado com a performance do que a pessoa de Cristo que estava na casa dele. Mas sabe, o que aprendemos com a vida desta moça de Lucas 7, 36 a 50? Não precisamos de muito para chegar diante de Cristo. Podemos oferecer o pouco. Quem sabe oferecer um coração em cacos e uma alma fraca, mas entregar-se de fato. Tudo isso é o suficiente para Ele. Jesus quer o nosso coração. Ele nos deseja, Ele quer. Aquela mulher sabia o que Jesus era e o que ela precisava. Ela reconheceu com aquela atitude que os muitos pecados que possuía foram perdoados por Jesus. Portanto, eu lhe digo, como disse Jesus, os muitos pecados dela lhe foram perdoados porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Porque ela amou a Jesus e entregou tudo, ela foi perdoada. Quando esta jovem foi até Jesus, ela sabia do passado que carregava. Ela tinha plena consciência das marcas que a vida tinha colocado nela. Mas ela decide amar a Cristo e colocar os seus dilemas, seus conflitos aos pés daquele que perdoa e restaura. Porque ela amou, foi perdoada. Sua vida dele agora. E o amor a resgatou. Se eu e você colocarmos tudo diante de Cristo, seremos amados e perdoados por Jesus. Ele deseja cada um de nós por completo. E é esse o seu maior prazer e a sua maior satisfação, ter pecadores rendidos a seus pés. Entregue a Jesus tudo aquilo que você é. Para Ele, isso é o suficiente. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.